Pessoal, já falamos da potência térmica, né, que é a quantidade de calor em função do tempo. E aí começamos a falar da propagação de calor e falamos da propagação de calor por condução, que é a forma que eu tenho de aquecer ou resfriar um sólido. Propagação de calor por convecção, que é a forma que eu tenho de propagar calor para um fluido. E para a gente finalizar a propagação de calor, nós falamos de propagar calor por irradiação. Essa propagação, ela ocorre através de ondas eletromagnéticas, e nós já falamos sobre esse tipo, essa natureza de ondas, né? Ondas eletromagnéticas são aquelas que nascem da junção de um campo elétrico com um campo magnético. Essas ondas, elas têm várias faixas de frequência. Quais são as faixas de frequência que têm esse poder de transformar, né, a onda eletromagnética em calor? São os raios cósmicos, raio-x, ultravioleta, que a gente entende por luz visível, e depois a gente vai falar bem mais sobre isso, né? A luz visível, ela começa no vermelho e termina na violeta, o raio infravermelho e as micro-ondas. Cada uma delas, todas elas são ondas eletromagnéticas, mas elas possuem frequências diferentes. Mas todas essas linhas de frequência são capazes de propagar ondas de calor. A irradiação, ela não tem um meio específico, como a convecção. Qual é o meio específico da convecção? Os fluidos. Como a condução, qual o meio específico da condução? São os sólidos. A irradiação, ela pode ocorrer na matéria, como ela também pode ocorrer na ausência da matéria, que é o quê? O vácuo. Qual é a nossa principal fonte de calor? É o Sol. E o Sol, ele aquece a Terra através de ondas eletromagnéticas. Ele aquece a Terra a partir de que tipo de propagação de calor? Através da irradiação. Então, assim, esse é o fenômeno mais sofisticado e também o mais simples. A propagação de calor, ela vai acontecer através de ondas eletromagnéticas. Quando a gente faz um pequeno resumo das formas de propagação de calor, estou colocando aqui a chama do fogo, né, como se fosse uma fogueira. Eu posso receber calor dessa chama do fogo de três maneiras distintas. Eu posso, por exemplo, colocar aqui em contato uma barra de ferro e segurar essa barra de ferro. A partir do momento que eu estiver em contato com essa barra de ferro, eu vou receber esse calor através de que forma de propagação? Através da condução do calor. Eu também posso, né, entender que essa chama do fogo, ela vai aquecer as moléculas do ar. E eu posso colocar as minhas mãos aqui em cima, em contato com esse ar. E aí eu vou receber calor através de que processo de propagação? Convecção. Assim como eu vou entender, né, que essa luz produzida pela chama do fogo, ela é uma onda eletromagnética. Então, ela também produzirá ondas de calor. E a partir dessas ondas de calor, eu recebo calor através de que forma de propagação? Irradiação. Ok? Então, já definimos todos os processos de propagação de calor. E aí, para finalizar, a gente acaba falando, isso daqui é importante, da lei de Fourier. Essa lei de Fourier, ela está associada à propagação de calor por condução. A lei de Fourier, ela está associada a propagar calor para um sólido. E como é que eu entendo a lei de Fourier? Nós vamos imaginar, né, uma barra de ferro. E que características vão definir o fluxo de calor? Ó, essa letrinha aqui, ela está representando o fluxo de calor.
como é que eu vou definir o fluxo de calor nessa barra de ferro? Aqui essa seta eu estou tentando, né, representar a quantidade de calor que atravessa essa barra, e a quantidade de calor, né, o calor ele flui sempre como? Da parte, né, de maior temperatura para a parte de menor temperatura. Então, aqui nessa parte eu coloco θ2 nessa face da barra, e nessa face da barra aqui eu coloco θ1. Qual é o outro elemento importante nessa barra de ferro? A sua espessura, tá aqui a espessura da barra de ferro, e outro elemento importante é a superfície dessa barra de ferro, a área da barra de ferro. Como é que acontece o fluxo de calor? O fluxo de calor ele é dado por Ka delta θ dividido por E. Quem é quem nessa história? K é a condutibilidade térmica. Isso depende do quê? Do tipo de material. É o que a gente entende lá em calorimetria por calor específico, por capacidade térmica. Cada material ele tem uma forma diferente de conduzir calor. Cada material conduz calor com mais ou com menos facilidade. Então, o exercício ele vai falar da condutibilidade daquele material. Eu preciso descobrir qual é a área o qual esse calor está se propagando. A variação de temperatura, né, nesse trânsito de calor, né, que vai de θ2 para θ1, e claro, lembra que nós já havíamos falado sobre isso, o calor sempre flui do de maior para o de menor temperatura, então no nosso exemplo, θ2 tem que ser maior do que θ1. E o fluxo de calor ele é inversamente proporcional à espessura. O que significa isso? Quanto mais grosso, né, quanto mais espesso aquele sólido for, menor vai ser aquele fluxo de calor. Quanto mais fininho ele é, quanto menos espesso ele é, maior vai ser o fluxo de calor. Mais uma vez, chamo a atenção de vocês para as unidades o qual a gente trabalha. Ó, o fluxo de calor ele é dado em watts. Ué, mas o que também é dado em watts, que a gente acabou de falar hoje? Potência térmica. Então, potência térmica, fluxo de calor é a mesma coisa que este fluxo de calor? Sim. E aí eu vou prestar atenção que em exercícios mais sofisticados eu posso trabalhar com essa igualdade. Aqui, ó, fluxo de calor é a potência térmica. O que nós acabamos de definir? Fluxo de calor é tipo de material, tamanho da superfície, variação da temperatura, dividido por quem? Pela espessura do material. E isso sim é igual. O que é a potência térmica? A quantidade de calor em função do tempo. E no sistema internacional de unidades, isso daqui tem que estar em watts. Então, isso daqui tem que estar em watts também. E aí vocês vão ficar atentos a essas unidades. Para que o fluxo de calor esteja em watts, eu preciso que todo mundo, né, acompanhe o Sistema Internacional de Unidades. Eu preciso que a área esteja em metro quadrado. Eu preciso que a espessura esteja em metros. E eu preciso que a condutibilidade, né, esteja em quê? Watts por segundo metro grau Celsius. Watts por segundo metro grau Celsius, que é basicamente, né, a unidade desse fluxo de calor aqui. Então, no exercício vocês já vão entender mais ou menos, porque se a quantidade de calor, por exemplo, estiver em calorias, eu preciso que esse fluxo de calor esteja em calorias também. Eu preciso que as unidades casem. Eu preciso que, se a área, por exemplo, está em metro quadrado, eu preciso que a espessura esteja em metro. Eu não posso misturar, por exemplo, metro quadrado com centímetro, ou eu não posso misturar centímetro com
eu não posso misturar aqui metro com centímetro quadrado. Então, assim, a unidade nesses tipos de exercícios é uma preocupação. Mas conforme a gente for resolvendo esses exercícios, a gente já vai chamando a atenção para essas unidades.